elementares, eu encontro as elementares onde? Eu encontro as elementares no caput do artigo, na descrição da conduta. Tá? Então, veja, no preceito derivado, essas mesmas, entre aspas, circunstâncias pessoais, de caráter pessoal, de caráter objetivo, a partir do momento que elas estejam ali nos parágrafos, eu não posso chamá-las de elementares. Elas são circunstâncias judiciais. E lembre-se, nós lemos o artigo 30 do Código Penal, onde deixa bem claro que essas circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam ao coautor, ao partícipe, etc. Não se comunicam, tá? Porque só se comunica se forem elementares. E as elementares eu só encontro na descrição da conduta, ok? Então, essa é a diferença. Então, não vai se comunicar. Pois bem. E o que eu encontro dentro dessas circunstâncias judiciais? Eu encontro os privilégios, as qualificadoras, as causas de aumento de pena e as causas de diminuição de pena, tá? E interessante, pessoal, dentro desse preceito derivado, também encontro leis penais não incriminadoras, tá? Tanto é que no artigo 121 eu vou encontrar um exemplo de lei penal não incriminadora no artigo 121, tá? Mas veja, tratando das leis penais incriminadoras, o que eu encontro? Privilégios, qualificadoras, causa de aumento de pena e causa de diminuição de pena. E é imperioso que vocês saibam diferenciar cada uma dessas. É imperioso, tá? Porque o que mais acontece, e principalmente nas bancas de concurso, parece que quem faz questão de banca de concurso não sabe nada de direito penal. É um analfabeto em direito penal. Porque só fica cometendo erros grosseiros, confundindo privilégios com qualificadoras, confundindo privilégio com causa de aumento de pena, e cada um desses itens são diferentes. Cada um deles, tá? Então, veja, pergunta aos senhores, tem aqui que saiba me diferenciar privilégio de qualificadora, causa de aumento de pena e causa de diminuição de pena? Vamos lá? Quem consegue me diferenciar? O privilégio é em relação ao agente, enquanto causas de aumento e diminuição de pena em relação à circunstância, e a qualificadora acho que também é em relação à circunstância. Todas elas são circunstâncias judiciais. Todas elas são. Então, a diferença é que você não me apontou nenhuma diferença. Eu sei que a qualificadora, ela muda a base da pena, né? Se torna uma nova pena e a diminuição e a causa são porcentagens, né? E o privilégio, eu entendo o privilégio como um novo crime, porque, igual, tem o homicídio, mas tem o homicídio privilegiado. Seria tipo um outro tipo penal, teoricamente. Então, Natália, e se eu falar para você que não existe homicídio privilegiado? E aí? E aí? E Aí você aí eu pode falar, aprendi errado, então. exatamente. Você aprendeu errado. Mas não é só você que aprendeu errado. Nós todos aprendemos errado, porque todos os manuais de direito começam com a seguinte expressão: olha, o parágrafo 1º do artigo 121, tecnicamente, ele não é privilégio, ele é uma causa de diminuição de pena. Mas como a maioria das pessoas falam em homicídio privilegiado, então, para efeitos didáticos, eu vou adotar essa nomenclatura. Então, assim, a maioria dos doutrinadores vai falar isso para você. Eu, particularmente, quando escuto isso, é como se o doutrinador falasse assim: olha só, a população brasileira é burra, e eu vou continuar a burrice e vou colocar isso no meu livro. A minha sensação é exatamente essa. Por quê? Pessoal, olha o absurdo que tem. O nosso Código Penal, o nosso legislador, os congressistas, tudo bem, são deputados, são senadores que muitas vezes não têm formação jurídica. Mas e cadê os analistas que lá trabalham, que fazem todo o serviço ali preparatório das leis? Gente, o nosso código é uma aberração. No nosso código, eles confundem qualificadora com causa de aumento de pena. Confundem qualificadora com causa de aumento de pena. Não tem nada a ver. Nada a ver.
Nada a ver, assim, é um absurdo. E aí, na hora que você começa a analisar essas situações, aí você fala, Jesus do céu, o nosso legislador, o nosso Congresso Nacional, em 2009, ele editou a Lei 12.015 e mudou o estupro. Por quê? Na época, existiu 213 e 214. 213 era estupro e o 214 era atentado violento ao pudor. Aí o nosso congressista, muito sábio, a justificativa foi o seguinte, olha, a população sempre confunde atentado violento ao pudor com estupro. Então, para facilitar para a população, vamos colocar tudo junto. Pessoal, é de uma burrice tão grande essa justificativa, porque antes disso o STJ entendia que os crimes eram de espécies diferentes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes de 2009, se um acusado, no mesmo contexto, tá, obrigasse, por exemplo, a mulher a ter relações, a ter uma relação vagínica e uma relação anal, o STJ entendia que eram 2 crimes, a pessoa cometia o 213 e 214. E as penas eram somadas. Então, a pena mínima de cada um era 6. Então, se ele fizesse isso, ele ia receber já 12 anos de cadeia. Tá? Então, assim, maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa... mas tudo faz parte do contexto sexual. Não faz parte do contexto sexual. Para quem é vítima desse tipo de crime, o constrangimento, a dor, o sofrimento é muito maior. Tá? E aí, com essa união dos tipos, pessoal, nós já vimos que quando tem vários verbos nuclear, é tipo misto alternativo. Aí basta saber se é de conteúdo variado ou de conteúdo cumulativo. O STJ, o STF, entendeu que é conteúdo variado. Ou seja, eu tenho 3 verbos nucleares e se a pessoa praticar esses 3 verbos numa mesma conduta, ele vai responder por crime único. Por crime único. Olha a burrice do nosso legislador e as consequências. A pessoa estava lá respondendo, já estava cumprindo pena 12 anos. Veio essa modificação, melhorou a situação do agente, tem que ser aplicado na hora. Na hora tem que ser aplicado. Aí o cara que estava 12 anos no regime fechado, passou para 6 anos, regime inicial aberto. Aí imagine a vítima numa situação dessa. Imagine a vítima. Pessoal, é terrível. Eu falo para os senhores, é terrível. E vocês, homens, para vocês entenderem como as mulheres se sentem, imagine nós, homens, sendo estuprados. Nós sendo obrigados a fazer sexo oral no acusado e depois a pessoa fazendo uma relação anal com a gente. É exatamente isso que a mulher sente. Exatamente. Então é terrível. É terrível. Então, assim, foi uma palhaçada que foi feito. Tá? Pois bem. Por isso que eu falo para os senhores, não existe homicídio privilegiado. Os nossos doutrinadores são errados? Estão. Estão ensinando errado. Estão ensinando errado. Por isso que todo dia jornalistas chegam nos canais televisivos e falam lá, fulano de tal foi na delegacia e prestou queixa. Pessoal, não existe queixa na delegacia, Jesus. A gente vai na delegacia registrar ocorrência. Queixa é o nome de uma peça que inicia ação penal quando a ação penal ela é privada. Quando é o Ministério Público que entra, o nome da peça é denúncia. É denúncia. Quando é a ação penal privada, por exemplo, crime de calúnia, injúria e difamação, a pessoa oferece a acusação e essa peça vai ser chamada queixa. Queixa é crime. É a mesma coisa quando vocês entram com a ação de cobrança no juízo civil. A ação vai estar lá, ação ordinária de cobrança é o nome dela. Tá? Então a gente não pode confundir, nós temos que ser técnicos. E agora eu vou provar a vocês que não existe homicídio privilegiado. Vou ensinar a vocês a diferença de cada uma delas, tá? Mas a Natália, ela passou uma informação bem importante. Ela falou, professor, pelo que eu lembre, a qualificadora é quando muda a pena. E é exatamente isso. Então, assim, para que vocês entendam, de um lado, eu tenho o privilégio, do outro eu tenho a qualificadora. E no meio dos dois eu tenho o quê? O crime simples. Tá? Então, vamos entender o crime do artigo 121. Quando nós falamos que é um homicídio simples, vocês já sabem que a pena é de 6 a 20 anos. Homicídio simples, vocês já sabem que a pena é de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, está lá, a pena de 12 a 30 anos. Então, o que é uma qualificadora? Qualificadora
ela traz algumas circunstâncias judiciais que, se o acusado as praticar, ele vai fazer com que a pena mínima e a pena máxima sejam majoradas. É isso que acontece, tá? Então, exemplo, imagine os senhores, eu estou andando na rua, aí uma pessoa começa a me xingar, começa a brigar, e eu começo aquela discussão, aquela coisa, e acabo tirando, pegando a minha arma e matando a pessoa. Suponhamos que isso seja classificado como homicídio simples. Eu sei que eu vou ser processado entre as penas de 6 a 20 anos. Aí tem várias circunstâncias que vão ser analisadas para saber, na hora da dosagem da pena, se eu vou pegar o mínimo, se eu vou pegar mais que o mínimo, se eu vou pegar o máximo. Ok? Homicídio simples. Agora, suponhamos o seguinte, eu chego num supermercado, lá tem a moça do caixa, chega para mim e fala, olha, senhor, eu não tenho troco para te dar, posso te dar R$3 em balinhas? Eu falo, não, eu quero o meu troco em moeda. Não, mas eu não tenho, então eu vou te matar. Pá, dou um tiro nela. Mato a moça. Pergunta aos senhores, isso é feminicídio? Sim ou não? Eu creio que não. Então, meu querido Paulo, nós vamos estudar nas aulas seguintes, nós vamos entrar na Lei 11.340 de 2006, também chamada Lei Maria da Penha, e nós vamos ver no artigo 5º, nos incisos 1, 2 e 3, qual o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse não é, ele não entra. Então, é um homicídio normal. Então, poderia ser classificado como homicídio simples, sim. Mas qual foi o motivo do homicídio? Ele matou porque ela não deu o troco em real, queria dar em moeda. Pessoal, isso é um motivo insignificante, é um motivo vil. Então, é o que nós chamamos de motivo fútil. Motivo fútil. Então, nesse caso, o homicídio é qualificado? Sim. Nesse caso, a minha pena não vai ser de 6 a 20, vai ser de 12 a 30. Então, o mínimo que eu vou pegar vai ser 12 anos. Com todas as consequências que nós lemos agora há pouco sobre a pena. Tá? Então, veja, isso é qualificadora. Isso é qualificadora. Exemplo, o crime de furto. Se eu pratico o furto sozinho, a pena é de 1 a 4 anos. Se eu pratico o furto junto com uma outra pessoa, isso é qualificadora. Concurso de pessoas. A pena vai de 2 a 8 anos. Tá? A mesma coisa no caso do estupro. Se eu estupro uma pessoa, a pena é de 6 a 10 anos. Se desse estupro dá lesão corporal, se dá morte, a pena ela majora. Quer ver? Deixa eu mostrar a vocês. Vamos lá. É importante que vocês vejam isso na prática. Então, 121, reclusão de 6 a 20 anos. E olha lá, parágrafo 2º, se homicídio é cometido, olha o inciso 2, por motivo fútil, olha a pena, reclusão de 12 a 30 anos. E isso é qualificadora. Olha o artigo 155, o exemplo que eu passei a vocês. O furto simples, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, o qualificado, que está no parágrafo 4º, olha lá, furto qualificado, parágrafo 4º. Olha a pena do parágrafo 4º, é de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Então, as margens criminais, o que são margens criminais? É o mínimo e máximo da pena em abstrato. Então, quando os senhores ouvirem falar margens criminais, saibam que é a pena mínima e máxima de determinado crime. Olha o artigo 213. O crime de estupro, a pena é de 6 a 10 anos. Agora, se desse estupro eu acabo lesionando a vítima, provocando lesão corporal, suponhamos que eu quebre um braço, fure o útero, a pessoa fica mais de 30 dias sem as suas atividades laborais e etc. Veja que aí, nesse caso, é natureza grave. Então, sendo lesão de natureza grave, olha só, a pena vai de 8 a 12. Então, veja que a pena inicial... Olha só, pessoal. Não, deixa até mudar. Olha só, mudar não. A pena era de 6 a 10. O mínimo era 6, passou para 8. O que era 10, passou para 12. Então, as penas foram majoradas? As margens criminais foram majoradas? Sim. Então, nesse caso, é uma qualificadora? Sim. Olha, se resulta a morte do estupro, tá? Suponhamos que a pessoa está gritando, o acusado começa a enforcar a vítima ali para que ela não grite e ele acaba matando a vítima. A pena inicial, que era de 6, passa-se para 12. E o mínimo, que era 10, passa-se a 30 anos. Isso se chama qualificadora. Isso se chama qualificadora. Professor, eu entendi o que é qualificadora. Mas o que é o privilégio? É o contrário da qualificadora. Simples assim.
que é o privilégio, professor? É o contrário da qualificadora. Ah, então quer dizer que quando eu falar que o crime é privilegiado é quando as margens criminais elas serão diminuídas, tanto o seu mínimo como o seu máximo? Exatamente. Exatamente. Esse é o exemplo de privilégios, tá? Eu não vou entrar ainda no artigo 125, eu vou no artigo 251. Deixa eu colocar aqui para vocês. 251. 251 do Código Penal. Olha o crime de explosão. Olha o crime de explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Olha a pena, olha o preceito secundário, tá? Desse preceito primário. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão. Viram? Beleza. Olha o parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite, olha essa circunstância. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena é menor, Jesus. A pena é de 1 a 4 anos. Então, sempre, pessoal, eu vou ter como norte o crime na sua modalidade simples. Então, veja que o artigo 251 deixa bem claro que a pena é de quê? É de 3 a 6 anos, na sua modalidade simples. Agora, eu tenho uma circunstância que faz com que a pena, tanto o mínimo como o seu máximo, diminuem. Isso é privilégio. Então, eu tenho a explosão simples e tenho a explosão privilegiada. Olha que legal. Outro exemplo, olha o artigo 235. O crime de bigamia. Olha só. Se eu, sendo casado, contraio um novo casamento, eu sou bígamo, olha a pena, de 2 a 6 anos de reclusão. De 2 a 6 anos de reclusão, ok? Beleza, tranquilo. Agora, imagine a minha coautora. Imagine que eu estou casando com a minha amante. E a minha amante sabe que eu sou casado. E mesmo assim casa. Então veja que aqui é um crime considerado crime plurissubjetivo, ou também chamado de concurso necessário de condutas convergentes. Não é de condutas paralelas, não é de condutas contrapostas, é de condutas convergentes. Tá? O artigo 235. E veja que ela deveria responder, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, que qualquer pessoa que concorre para o crime responde nas penas por este combinada na medida da sua culpabilidade. Então, o artigo 29 fala que se qualquer pessoa concorre para o crime, ele vai responder pelo mesmo crime, com a mesma pena, de acordo com a sua culpabilidade. E aqui há uma exceção, porque olha só, no caso aqui da minha amante, ela não sendo casada, ela contrai casamento comigo, sabendo disso, olha só, pessoal, a pena de detenção dela é de 1 a 3 anos. Então, veja que não é mais reclusão, é de detenção. Veja que a pena era 2, passou para 1, o que era 6 passou para 3. Diminuiu, diminuiu. Isso também é um exemplo de privilégio. Então, eu posso falar que existe bigamia simples e existe bigamia privilegiada. Existe bigamia privilegiada. Paulo, pode falar. Isso aí, e consegue casar 2 vezes? Porque quando chega no fórum, já consta que você é casado, ou no cartório. Paulo, hoje é muito difícil. Isso é um crime que não deveria estar no Código Penal, porque hoje, com o sistema informatizado, é muito difícil alguém enganar o cartório. Mas antigamente não havia interligação entre os sistemas. Então era muito fácil você sair de uma cidade, ir para uma outra cidade e lá falar que você vai colocar os proclamas, tal, etc. Pessoal, quem lê proclama de casamento? Eu, particularmente, nunca li. Vou lá saber se fulano que vai casar, ele já casou? Eu nunca fiz essa pesquisa. E acho que nos dias de hoje, a maioria das pessoas não vê. Então, hoje, é mais difícil por causa do sistema informatizado. Então, é mais fácil detectar que a pessoa é casada e não vai casar novamente. Mas, antigamente, veja, o nosso código é de 1940, esse artigo é de 1940. Naquela época, era máquina de escrever, não existia computador, não existia nada. Tá? Então, assim, por isso que eu falo, com base na evolução da sociedade, com base no direito penal mínimo, com base no princípio da fragmentariedade, da lesividade, etc., esse crime não deveria estar aqui no Código Penal. Mas, infelizmente, está. Nós temos que trabalhar com ele. Isso parece ser tão tosco, professor, casar 2 vezes, assim. Tipo, o cara casou, separou da mulher, mas não foi lá e não deu baixo. Fora para outra cidade, casou com outra pessoa e aí daqui a pouco constou que ele era casado 2 vezes e o cara vai ser punido por
é muito tosco. Só que, olha só, Paulo, você tem que ver o seguinte. No nosso contexto é tosco, por quê? Gente, eu caso hoje, amanhã, se eu quiser dar entrada no divórcio, eu posso. Então, hoje para nós é tosco, mas você tem que analisar o contexto, Paulo. Paulo, em 1940, não existia o divórcio. Não levando em existia o consideração divórcio. o ano, né? Exatamente, não existia o divórcio. Então, assim, você não podia, você tinha que anular o seu casamento. Salvo engano, o divórcio, eu acho que as mulheres tiveram o direito ao divórcio a partir de 1960. Tá? Então, veja, no contexto de 1940, beleza, tranquilo. Tá? Agora, no nosso contexto, já deveria ter saído do Código Penal. Deveria, mas infelizmente ainda não. Mas veja. Oi, pode falar. Só atrapalhando mais um pouquinho, que você falou ali, eu estava lendo ali, aquela parte ali de 12 a 30 anos, né? Sabe, com esse novo pacote, que aí é um impasse, esse lance aí, que agora é 40 anos, a pena máxima. Esse negócio aí, tá valendo, não tá, pode, não pode, porque eu já vi, inclusive, acho que no semestre passado, o professor comentou que parece que não pode, né? Mesmo estando na lei, não pode, porque vira uma espécie de prisão perpétua. Não, quem falou isso falou besteira para você. Tá? A informação é completamente equivocada, se foi essa a informação. Tá? Se falou isso para você, falou besteira, não sabe também direito penal. Tá? O que acontece? Você tem que lembrar o seguinte, o pacote anticrime, ele modificou vários dispositivos do Código Penal e vários dispositivos do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal tem vários dispositivos, por exemplo, o artigo 3º A, B, C, não sei o quê, e vários outros foram suspensos liminarmente pelo ministro Luiz Fux. Tá? Antes mesmo de entrar em vigor, antes mesmo do dia 20, 21 ali de fevereiro, de janeiro, que entrou em vigor. Já tinha sido suspendido estes dispositivos pelo ministro Luiz Fux. A pena máxima de cumprimento de pena ali prevista no artigo 75 não foi suspensa pelo ministro. Tá? Não foi suspensa. Ela tá valendo sim. Mas veja, ela não aumentou a pena de ninguém. Ela só aumentou que antigamente, imaginem vocês o seguinte, hoje eu mato uma pessoa hoje aqui, mato uma pessoa amanhã, mato uma pessoa daqui 3 dias, daqui 10 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses, suponhamos que no decorrer de um ano eu tenha matado 10 pessoas. Veja, são 10 crimes de homicídio. E suponhamos que eu fosse pena mínima, 6 anos em cada um deles, somando dá 60 anos. 60 anos. O que o artigo 75 falava antes da modificação? Que ninguém no Brasil poderia ficar mais do que 30 anos preso. Não poderia ficar. Não poderia ficar, beleza? Então, assim, fazia-se a unificação das penas no juízo da execução, e mesmo que a pessoa, igual Fernandinho Beiramar tem mais de 200 anos de cadeia. Ele vai ficar os 200 anos? Não, porque nós proibimos a prisão perpétua. Aí o que acontece? Ele vai ficar no máximo 30 anos preso se ele não cometer novos crimes durante o cumprimento da pena, porque a cada novo crime que ele faz, despreza-se o que ele fez e faz uma nova unificação, tá? Então, o que acontece? Dos 30 para 40 anos. Antigamente, a pessoa ficava 30 anos. Agora, ele pode ficar até 40 anos preso, tá? Então, veja, olha só. Se um determinado professor chega para vocês e fala assim, gente, eu entendo que isso é inconstitucional, eu entendo que isso é quase uma prisão perpétua, eu entendo que isso não deveria estar valendo. Aí o posicionamento do professor, perfeito. Agora, eu como professor, em nenhum momento posso chegar para vocês falar o seguinte, olha, entendimento para a prova de concurso, isso é inconstitucional, não está valendo, o que está valendo é 30 anos. Essa informação é errada. Tá valendo sim o dispositivo do artigo 75, é 40 anos sim o máximo da pena, só que você tem que ver o seguinte, como essa situação piorou a situação do agente, é o que nós chamamos de novatio legis impeius, lex gravior, lei pior, só pode ser aplicado que as pessoas que cometerem crimes depois da sua entrada em vigor no final de janeiro de 2020. Sim, entendeu? Justamente assim. Por isso que a pessoa falou, assim, eu não lembro direito, né? Porque a pessoa falou se foi uma opinião, eu também não lembro direito. É porque justamente isso. Porque, por exemplo, para ser preso, tem que ter 18 anos, pelo menos. Aí se você for colocar que a expectativa de vida é o quê? 70 anos, né? Aí vai de 75. Pois é, porque a pessoa vai preso às vezes com, vai lá, 22, 23.
mais 40 de cadeia, como se fosse uma prisão perpétua, praticamente, né? Então, Paulo, quase a vida da pessoa. Então, mas olha só, se a gente pensar dessa forma, Foi tá? esse o Assim, pensamento. cada um tem o seu posicionamento e eu respeito. Mas, assim, tem alguns defensores de direitos humanos que esquecem os direitos humanos da vítima, da família da vítima, toda essa repercussão social, tá? Então, imagine, se eu cometo um único crime de homicídio, o máximo que eu poderia pegar é 30 anos, o máximo. E eu falo para os senhores, eu nunca vi ninguém cometendo um único crime de homicídio pegar a pena máxima. Por quê? Todas as circunstâncias judiciais têm que ser desfavoráveis ao acusado, todas as agravantes, não tem que ter atenuante, tem que ter um monte de agravante contra esse acusado e tem que ter um monte de causa de aumento de pena contra esse acusado. Tá? Então, assim, eu particularmente nunca vi ninguém cometendo um único homicídio, tá? E pegando 30 anos de cadeia. Nunca vi. Agora, imagine vocês aquele caso daquele motoqueiro em Goiânia, que no decorrer de um ano ele matou acho que foram 12 mulheres que ele matou. Ele passava, olhava as mulheres no ponto de ônibus e atirava. Aí veja, ele tira a vida de 12 pessoas no decorrer de um ano. Aí vem alguém do direitos humanos e fala assim, ele ficar 30 anos ou 40 anos na cadeia, isso fere os direitos da dignidade da pessoa. Mano, por favor, não sejamos hipócritas. Deixa o cara matar os seus familiares, então, para ver se a pessoa não vai mudar de opinião. Então, assim, uma coisa... era feminicídio, né, professor? Depende, tem que analisar, a gente vai analisar depois, né, os requisitos. Matava porque era mulher, né? Se ele odiava a figura da mulher, perfeito, é uma das hipóteses, tá? É uma das hipóteses. Mas por isso que eu falo, Paulo, a gente tem que analisar. Então, assim, a gente defender como posicionamento, a gente respeita, porque posicionamento a gente não discute. Mas para uma prova de concurso, o que vocês vão levar? Tá valendo, sim, o limite de 40 anos, só que só pode ser aplicado aos casos cometidos depois da entrada em vigor, no final de janeiro de 2020, tá bom? Show de bola. Então, beleza. Vamos voltar ao meu material. Então, veja. Vocês viram comigo qual a diferença de qualificadora, tá? E qual a diferença de privilégio. Pessoal, primeiro, antes de passar para as subdivisões das qualificadoras, eu quero que a gente analise agora o artigo 121 e vamos ler o que a doutrina fala. Ou melhor, antes não. Vamos fazer a diferença sobre tudo, para depois a gente ver se a doutrina tem razão ou não, tá? Então, nós já sabemos a diferença de privilégio e qualificadora. Qualificadora aumentam as margens criminais e o privilégio é o contrário. Beleza. E o que é causa de aumento de pena? Pessoal, a causa de aumento de pena, ela faz um aumento da pena em proporção. Ela não se preocupa com o mínimo ou o máximo. Ela só fala, fulano, se você fizer o crime dessa forma, você vai ter aumento de 1/3, 2/3, 3/3, 2/5, 1/8 e por isso vai. Então, veja, causa de aumento de pena já é fácil vocês identificarem. A gente não vai trabalhar com as margens criminais. Ela já vai falar que aumenta-se a pena em 1/3, a metade, o dobro, o triplo. Isso é causa de aumento de pena. E a causa de diminuição de pena é o contrário. Se a pessoa cometeu crime nessas circunstâncias, a pena do crime consumado será diminuída de 1/2, 1/3, 1/6, 1/4, o dobro, o triplo, tá? Então, já tem uma primeira diferença da causa de aumento de pena e das causas de diminuição de pena. Porque só de você ler, você já sabe. Só de você ler, você já sabe. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é a mais importante. Quando os senhores estudaram no Direito Penal 2 a teoria das penas, o procedimento trifásico de aplicação de penas, também chamado procedimento Nelson-Hungria, vocês viram que o juiz, tá? Deixa eu até mudar aqui. Deixa eu falar com os senhores. Vocês viram que o juiz, ele tem que passar por 3 fases. Ele tem que passar pelas circunstâncias judiciais do artigo 59, pelas agravantes e atenuantes do artigo 61 ao artigo 67 e pelas causas de aumento de pena que podem ser encontradas tanto na parte geral como na parte especial, para depois ele achar a pena definitiva, tá? Beleza. Só que eu vou um pouquinho mais além. Pessoal, um juiz, para ele aplicar uma pena, ele tem que lembrar, ele tem que fazer a
pré-dosimetria, ele tem que fazer a dosimetria e tem que fazer a pós-dosimetria. Tá? Só relembrar, porque os senhores já estudaram isso. Pré-dosimetria. Antes do juiz começar a fazer o cálculo da pena, ele tem que se perguntar: o crime, ele é simples, ele é privilegiado ou ele é qualificado? Por quê, pessoal? O juiz, ele sempre vai trabalhar com as margens criminais, entre o mínimo e o máximo. Então, ele precisa saber, por exemplo, se é um furto simples. Porque o furto simples é de 1 a 4 anos. Se ele for qualificado, depende, eu tenho várias qualificadoras no furto. Eu tenho de 2 a 8, eu tenho de 4 a 10 e não sei o quê. Eu tenho várias. Então, assim, e se for privilegiado, no caso lá da explosão? A explosão é simples ou é privilegiada? Porque se for simples, a pena é maior do que o privilégio. Então, antes do juiz fazer a dosimetria da pena, ele tem que perguntar: o crime, ele é simples, ele é qualificado ou é privilegiado? Ele tem que perguntar sobre isso, tá? Exemplo, no caso do homicídio. Se for simples, ele vai começar com a pena mínima, 6 anos. Aí ele vai analisar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do artigo 59 do Código Penal. Suponhamos que todos sejam favoráveis ao acusado, ele vai colocar a pena mínima no seu mínimo legal. Ele vai achar a pena base, 6 anos. Suponhamos que tenha uma circunstância judicial, a culpabilidade ali, que seja negativa. Ele vai aumentar, a jurisprudência fala que ele tem que aumentar em 1/6 a pena, mas não é certo. O correto é 1/8, porque são 8 circunstâncias. Então você pega de 6 a 20 anos e faz a subtração, essa diferença você divide por 8. E aí, cada circunstância negativa, você vai aumentar 1/8 da pena. Isso é o correto. Isso é o correto. Pois bem. Agora, se a pena... Aí você imagina, olha só, deixa eu fazer aqui a conta, bem simplesinha, só para que vocês entendam como funciona. O juiz, primeiro, pré-dosimetria. O crime é simples e é homicídio, então 6 anos. São 8 circunstâncias. Eu vou colocar 20 menos 6. Eu vou achar 14. 14 dividido por 8. Eu vou achar 1 ano e 7 meses. Então, a cada circunstância negativa, eu vou aumentar 1 ano e 7 meses. E a positiva? Eu não preciso mexer, porque eu já estou trabalhando com a pena mínima. Então, assim, eu só vou aumentar se tiver alguma circunstância desfavorável ao acusado. Então, se é 1 ano, se eu tenho a pena mínima 6 anos e achei uma circunstância só desfavorável ao acusado, ele vai ficar com a pena inicial com o quê? 7 anos e 7 meses. Porque eu aumentei 1 ano e 7 meses, ok? Olha o tanto que muda se é um homicídio qualificado. Se o juiz fala, não, homicídio não é simples, é qualificado. Então, se o homicídio é qualificado, eu sei que a pena mínima é de 12 a 30. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou pegar 30, diminuir aí os 12 anos e eu vou achar 18. 18 dividido por 8, que são a quantidade de circunstâncias. Eu vou achar 2 anos e 2 meses e 5 dias. Pessoal, como vai funcionar? Mesma coisa. Aí o juiz, depois de feito isso, ele vai para as circunstâncias judiciais. Achei uma que é desfavorável. Ele vai aumentar em 1/8. Como ele vai aumentar em 1/8? Se era 12 anos, agora vai passar para 14 anos e 2 meses. Professor, se for 2, você vai multiplicar. Já vai dar 4 anos aí e 4 meses. Aí se for 3 circunstâncias, vai dar 6 anos e 8 meses. Você vai aumentando. É assim que funciona. É assim que funciona. Professor, se for privilegiado, por exemplo, o juiz vai pegar a pena mínima. Igual, por exemplo, lá da explosão. A explosão, a pena mínima é de 1 a 3. Então, ele vai pegar a pena mínima. Entre 1 a 3. Aí você vai pegar 3 menos 1, 2. 2 dividido por 8. 2 dividido por 8. Vai dar o quê? 0,2. 0,25. Então, você vai aumentar o quê? 2 meses a cada circunstância negativa. Então, por isso que é importante, gente, o juiz tem que fazer a pré-dosimetria. Tem que saber crime simples, se é qualificado ou se é privilegiado. Feito isso, ele vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Ele vai analisar as agravantes e atenuantes.
Ah, se tem a minoridade relativa, se ele estava com 18 a 21 anos no momento do fato, ou a senilidade, se ele tinha mais de 70 anos na data da sentença, ou se ele agiu motivado por relevante valor social ou moral, e etc. E etc. São os requisitos ali do artigo 65. Ou as agravantes ali do artigo 61. Então, o juiz vai analisar isso na segunda fase. E, detalhe, a cada agravante, ele também vai aumentar em 1/6. Tá? Isso é a doutrina que fala em 1/6. E a cada atenuante, ele vai diminuir em 1/6. Mas se a pena estiver no mínimo, salvo engano, acho que a súmula 231 do STJ fala, se a pena estiver no mínimo, tanto na primeira fase como na segunda fase, não tem como modificar. Não pode ficar longe dos seus das margens criminais. Não pode sair nem do mínimo nem do máximo. Ok? Beleza. Agora nós chegamos na última parte. Causas de aumento e diminuição de pena. Olha o tanto que é importante que nós saibamos a diferença de privilégios, qualificadoras, causas de aumento e diminuição. É só na última fase que eu vou analisar as qualificadoras, ou melhor, que eu vou analisar as causas de aumento e diminuição de pena. Veja que o privilégio e as qualificadoras foram analisadas na pré-dosimetria. Na pré-dosimetria. As causas de aumento e diminuição é na dosimetria e é na última fase. E é nessa última fase, as penas podem sair do seu mínimo e do seu máximo. Olha o exemplo. Imagine vocês que eu tenha tentado contra a vida de alguém. E o delegado, o Ministério Público, eles classificaram como tentativa de homicídio simples. Pessoal, o juiz vai fazer a dosimetria da seguinte forma. Homicídio tentado? Beleza. Ele vai pegar e é simples. Então, na fase do artigo 59, ele vai pegar a pena mínima de 6 anos. Tem alguma circunstância desfavorável? Não tem. Pena mínima, 6 anos. Achei a pena mínima. A pena base, 6 anos. Vai para as agravantes e atenuantes. Não tem nada. Nem que favoreça, nem que prejudique. Então, achei a pena intermediária, qual seja 6 anos. Agora, chega na fase final. Causas de aumento e diminuição de pena. Existe alguma causa de aumento? Não, não tem. Mas existe alguma causa de diminuição? Tem. Qual a causa de diminuição? A tentativa, o crime não foi consumado. Olha que legal. Aí eu vou colocar para vocês aqui o Código Penal, o artigo 14, inciso 2, deixa eu achar. Aqui, artigo 14, na tela. Então, disse o crime consumado, né? Quando nele reúne todos os elementos de sua definição legal e a pessoa vai responder pelo crime, pela pena que nós já fizemos o cálculo. E agora, e o tentado? Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha a pena. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa quando a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Pessoal, então se o crime foi tentado, não houve consumado, ou seja, a pessoa não perdeu a sua vida, eu vou ter que aplicar a pena ou de 1 de 1 a 2/3. Pode ser 1/3, 1/4, 1/5, até chegar a 2/3. Detalhe, como eu faço essa diminuição de 1 a 2/3? Quanto mais próximo da consumação, menor vai ser a diminuição. Quanto mais longe da consumação, maior vai ser a diminuição. Tá? Então, veja o seguinte, se eu atiro 10 vezes contra a pessoa, mas eu sou ruim de pontaria, não acertei nenhum. Nesse caso, a diminuição vai ser a máxima, 2/3 de diminuição, porque eu fiquei longe da consumação. Tá? Agora, se eu atirei 5 vezes, e nessas 5 vezes, 3 acertaram a vítima em regiões letais. Só que ela foi levada para o hospital, foi feita cirurgia, apesar do risco de vida, ela conseguiu sobreviver. Então, nesse caso, vai ser a menor das diminuições, 1/3. Então, lembrando que nós estamos fazendo a conta no homicídio simples, né? Então, veja lá, não tinha a pena mínima de 6 anos? Então, 6 anos. Aqui fala de 1 a 2/3. Então, eu tenho que pegar 6 e dividir por 3, que eu vou achar 2. Se eu aplico a diminuição de 1/3, você vai pegar 6 menos 2, nós vamos encontrar 4 anos de reclusão. 4 anos de reclusão. Agora, se eu aplico a diminuição máxima, que é 2/3, eu sei que 1/3
é 2 anos. E 2/3 é só você multiplicar por 2. Então, são 4 anos. O juiz vai pegar os 6 anos que tinha, vai diminuir 2/3, que são 4 anos. Qual a pena final? 2 anos de reclusão. 2 anos de reclusão. Então, olha que é completamente diferente da qualificadora. É completamente diferente a causa de diminuição de pena do privilégio. Por quê? Qualificador e privilégio fazem parte da pré-dosimetria da pena. As causas de aumento e causas de diminuição de pena fazem parte da dosimetria, e é na parte final, é exatamente nessa parte que as penas podem ficar além do seu máximo ou aquém do seu mínimo. Olha o tanto que é diferente. Agora, pessoal, o que eu quero de vocês? Natália, nós vamos analisar o artigo 121, parágrafo 1º, em que a doutrina fala que é um privilégio, e eu quero que vocês me respondam se é privilégio ou não. O que é? Olha só o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, olha só, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Pessoal, isso aqui é privilégio ou é causa de diminuição de pena? Bom, parece um privilégio. Privilégio, Paulo? Pelo perceber da minha diminuição. Paulo, eu não falei para você que privilégio é quando as margens são diminuídas? Em que momento aqui a pena de 6 a 20 anos foi diminuída? Mas não está falando que o juiz pode reduzir? De 1/6 a 1/3. Ele pode reduzir de 1/6 a 1/3. Paulo, eu falei para você, para a gente olhar os artigos. Vou de novo. Vamos lá no artigo 251, Paulo. Olha só, não pode ficar com dúvida. Olha lá. Olha o tipo penal simples. A pena é de 3 a 6 anos. Olha o privilégio. A pena é de 1 a 4 anos. Não tem proporção, Paulo. Não tem. O mínimo. A pena máxima, que era 3, caiu para 1. A pena máxima, que era 6, caiu para 4. Isso é privilégio. Olha o artigo 235. A bigamia privilegiada. O homem casado, ele vai pegar uma pena maior. Ele vai pegar reclusão de 2 a 6 anos. O coautor dele vai pegar uma pena de 1 a 3 anos. Então, veja que isso é privilégio. Não é causa de diminuição de pena. A causa de diminuição é em proporção, Paulo. Entendi. A causa de diminuição de pena é em proporção. E o pior de tudo, Paulo, o pior de tudo, o privilégio, nós sabemos que ele faz parte da pré-dosimetria, ele não faz parte da dosimetria. O juiz tem que analisar isso antes. A causa de diminuição de pena, ele vai incidir lá no último momento da aplicação da pena. É diferente. Então, assim, não existe possibilidade, pessoal, da gente errar. Não existe possibilidade, até porque o próprio código, nesse caso, o legislador não errou. Ele já coloca lá, parágrafo 1º, causa de diminuição de pena. O próprio parágrafo 1º já nos fala. É uma causa de diminuição de pena, não é privilégio. Então, assim, eu fico me debatendo contra a doutrina, e detalhe, gente, boa parte, a maioria dos concursos públicos traz lá a figura do homicídio privilegiado. Gente, é um absurdo. A gente tem que começar, e isso eu já falo a vocês. Se vocês errarem a questão, peçam a anulação da questão, porque está errado. Não existe homicídio privilegiado. Não existe furto privilegiado. Não existe tráfico privilegiado. Todos eles são crimes com causas de diminuição de pena. É uma criação burra da doutrina. É uma criação burra da doutrina. Tá? E assim, se fosse para a gente... é porque a pessoa comum do povo, ele entende mais fácil. Então, se fosse assim, nós teríamos que mudar. A gente, em vez de nós falarmos em estupro, a pessoa comum do povo fala o quê? Estrupo. Fulano de tal foi estrupado. Não é? Então, vamos mudar. Vamos falar errado. Então, por isso que eu falo aos senhores, eu ensino para vocês o que é certo. Tá? E mostro para vocês o que está errado. E numa prova de concurso, pessoal, infelizmente, como muitas bancas utilizam isso como certo, vocês têm que sopesar. Até hoje, eu só vi provas do Ministério Público que trazem essa classificação de forma correta. Quando eles colocam lá homicídio privilegiado, é para você marcar errado.
Mas a maioria dos outros concursos admitem como certo. Então, assim, aí você fala, poxa, professor, que meleca. Uma banca entende que é assim, outra banca entende que é assado. Por isso que eu falo aos senhores, tem que analisar. Vocês têm que ser muito cabeça fria na hora da prova para analisar se a banca está querendo que você analise aquilo ali como questão errada ou se a banca entende que aquilo ali é questão correta e você tem que analisar outras situações para você ver os erros das questões, tá? Mas assim, eu ensino vocês o que é certo, ok? E se vocês errarem, entra com anulação, peça anulação, quem sabe vocês ganham, tá bom? Pessoal, antes de terminar a nossa aula, deixa eu voltar ao meu material. Deixa eu voltar aqui. Então, agora vocês sabem dessas diferenciações. Para a gente aprofundar, as qualificadoras, pessoal, lembre, qualificadora, as margens criminais, o mínimo e o máximo são majorados. Elas são classificadas como objetivas, subjetivas e ontológicas, principalmente no artigo 121, tá? As qualificadoras de ordem objetiva, elas estão no inciso 3º e 4º, que fala sobre os modos, sobre os meios de praticar um homicídio. As qualificadoras subjetivas é o inciso 1 e 2, é o motivo torpe e o motivo fútil, tá? E o inciso 5, que fala sobre o homicídio praticado para ocultar crime passado ou para praticar um crime futuro. Tá? E nós temos as ontológicas, que é uma classificação de alguns doutrinadores que falam sobre o feminicídio e o policialcídio, tá? Que é o inciso 6 e 7. Pessoal, é importante saber a diferenciação disso? Sim, é importante. Por quê? Quando nós falamos, entre aspas, tá? Vamos colocar sempre desse jeito. Como a maioria da doutrina fala em homicídio privilegiado, fala em furto privilegiado, vamos colocar isso entre aspas, esse privilégio, que não é. Lá existem, aquelas circunstâncias que lá estão são de ordem subjetiva. E aí tem sempre uma questão seguinte, existe possibilidade do crime ser, entre aspas, privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Sim. Só quando as qualificadoras forem de ordens objetiva. Por quê? Porque, entre aspas, o privilégio já é de ordem subjetiva. Então, não pode ser subjetivo com subjetivo. Não pode. Isso é uma criação da jurisprudência, tá? Não pode. Só de ordem objetiva. Então, assim, eu cometo crime, tá? Com motivo fútil. Eu posso alegar o homicídio, entre aspas, privilegiado, falando que eu estava no calor da emoção, eu fui injustamente provocado pela vítima, etc. Eu não posso, tá? Eu vou responder só pelo homicídio qualificado, tá? Nesse caso, não se aplica o seu homicídio privilegiado, ok? Agora, suponhamos vocês o seguinte, eu tive, a minha filha, ela foi estuprada, e aí eu contrato, olha só, ou melhor, eu resolvo matar o estuprador da minha filha com requintes de crueldade, eu vou cortando partes do corpo dele, tá? Usando aí o meio cruel. Nesse caso, eu posso falar em homicídio privilegiado / qualificado? Nesse caso eu posso. Por quê? O privilégio, entre aspas, ele é subjetivo. E aí a qualificadora meio cruel, ele é objetiva. Então, nesse caso, pode ser? Nesse caso, pode sim. Tá? E qual a consequência disso? Qual a consequência disso? O professor Fernando Capês fala que cai a hediondez do homicídio qualificado, porque todo homicídio qualificado, ele é hediondo. Todo ele. Aí cai a hediondez. Aí você pergunta, professor, mas qual a consequência? Pessoal, progressão de pena. Fiança. Se o crime não é hediondo, o juiz pode arbitrar fiança, mesmo no caso de homicídio. Quando ele for cumprir a pena, ele não vai cumprir ali, começar a cumprir a 40%, 50%, 60% ou 70%. Vai ser aplicado ele, a depender das circunstâncias, 16%, 20%, 25% ou 30%. Tá? Então, assim, tem uma série de situações que são favoráveis ao acusado quando é considerado homicídio privilegiado / qualificado. Tá bom? Pois bem. Pessoal, terminou o nosso horário. Eu preciso falar para vocês ainda disso aqui, ó. Lei penal incriminadora imperfeita, que é a lei penal em branco. Eu preciso lembrar vocês, porque a gente já vai trabalhar no artigo 121 sobre isso. E a lei penal em branco, ela pode ser primariamente emitida,
homogênea ou heterogênea, tá? E a homogênea, ela pode ser homovitelina ou heterovitelina. A secundariamente emitida, ela pode ser chamada também as avessas ou as cegas, e a derivadamente emitida, de acordo com o professor Rogério Sanches, ela pode ser ao quadrado, também chamada homogênea, e também homovitelina e heterovitelina, tá? E nós temos aí a lei penal a lei penal não incriminadora, que ela pode ser permissiva, complementar, explicativa, extensiva ou integrativa, tá? Então, para a aula que vem, o que eu preciso dos senhores? Releiam esse material, ou se vocês quiserem, eu tenho uma aula no YouTube que explica sobre isso, tá? Que já adianta muito a compreensão. Eu tenho um material, até uma brincadeira que eu fiz da Lei Penal em Branco, que eu me vesti ali de fantasma no Instagram, tá? No Instagram, kenio.resende, vocês podem me seguir lá também no Instagram, eu fiz uma brincadeira sobre isso, tá? E eu preciso, para a aula que vem, que vocês já estudem sobre o crime de homicídio, tá? Então, para a aula que vem, uma boa doutrina vai falar, em média, entre 20 até 50 páginas só sobre o crime de homicídio. Por quê? Porque ele vai falar sobre tudo isso que nós falamos agora. Então, eu preciso que vocês entrem e comecem a estudar tudo sobre homicídio. Então, vocês vão pegar uma doutrina, uma boa doutrina, a que vocês escolherem, e vão ler tudo sobre o crime do artigo 121, tá? Porque na aula que vem, nós vamos aprofundar o artigo 121. E eu queria trabalhar muito com as dúvidas de vocês, para que a gente possa caminhar. Tá bom? Certinho? Professor, Pode falar. só para, já que finalizou aí, o senhor deu exemplo ali do cara lá